Realizando aqui na marcha para Exu, junto com o irmão Giovanni, irmão Valcir. Leva a perfeição. Não nos trazemos para cá, porque os que se inclinam para cá, é o único caminho que leva o homem para a vida, é Jesus. Fora dele não há salvação. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual o homem deve ser salvo. Só Jesus salva. Só Jesus liberta, transforma e leva para o céu. Tá ao vivo. Giovanni, estica assim, ó, estica. Deixa sempre esticado, puxando para baixo o negócio. Entendeu? E daí fica claro, assim, ó, você estica, deixa assim, ó. Eu sei. Entendeu?
Eu tô meio saturado. Essa caixa que tava saindo. Ixi, não. Ah, será? Até o tanto de som que tá por aí. Não, mas se tivesse mais distância, assim, Não, tipo, mas longe dos eventos, sim. Daria, poderia. Não tem nada que proíbe. Aleluia. Ô, Glória! Vou gravar ele também. Grava ele. Olha lá, viu? Ó. Pega na voz. Pega na voz. É, ué. Você pode ficar aqui no meio se quiser. Ah, falou que essa placa é criminosa aqui, ó. Criminoso é quem tá no pecado, segundo a Bíblia, né? Graças a Deus a gente tem no Brasil ainda a liberdade de expressão, né? A gente pode anunciar o Evangelho, manifestar a nossa crença em locais públicos. Ó, falou que a gente tá pecando aqui por estar com essa placa. O juiz não tem como legislar sobre o inferno, né? Porque isso daí entra no âmbito espiritual. Não tem definição de inferno na Constituição brasileira.
É uma crença dos cristãos, que para nós é real. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Parceiro do Feirão da Caixa, com um apartamento aqui acima. Não, obrigado, agradeço. Sua simulação. Não, eu só tô aqui gravando ali. Tudo bem, então. Obrigado. Bom trabalho. Opa, perdão. Desculpa. E a outra é com 3, 18, para nós falar de quem crê no Filho, não é considerado mais que no Estado. É que os homens amam mais as trevas do que a gente. Todavia, Deus fez o inferno para punir o diabo e o demônio. E o inferno é uma realidade que o homem não quer acreditar. Deus criou o inferno. Vai Mateus. Qual palavra você que Mateus capítulo 25. O inferno foi criado para o diabo e os demônios. O lago de enxofre, você fala? O inferno, lá em Apocalipse 20, versículo 15, fala que todo aquele que não foi achado escrito o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Qual é a tradução? Oi? Jesus? Não, tradução do Senhor Jesus. Qual o nome que ele deixou? O diabo, Satanás. Jesus é o diabo? Jesus, o diabo, Lúcifer é o diabo. A tradução que É um anjo é caído. portador da luz. Ele Mesmo foi, ele sendo é. caído, o nome dele nunca mudou. O nome dele é luz. A Bíblia mostra depois da sua queda que ele se transformou em anjo de terra. Mas o nome dele ainda foi portador da luz. Quando Jesus veio à Terra, ele veio com o nome de como de portador da luz. Mas Jesus veio como ele é a luz do mundo, não é portador, é a luz Se do mundo. você pegar a tradução exata, é portador da luz. Infelizmente, a Bíblia, infelizmente, tá? Eu creio muito em Jesus. Jesus é o único Salvador que tem, certo? Só que, infelizmente, a Bíblia foi mudada mais de 400 mil vezes. Mas A nossa tradução... essa tradução é da Vulgata Latina de Jerônimo. Só Entendeu? Que está portador da luz. Aí você tem que pesquisar, Sim, por exemplo, pesquisa. qual Bíblia, qual tradução é Então. mais fiel à original. Por exemplo, a Bíblia King James ou a Bíblia aquele italiano, Almeida Corrigida Fiel. Se você estudar, é uma das Bíblias que mais preservou. A gente sabe que a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em grego. E muitas traduções, mas daí, por exemplo, tem um livro que chama... Mas é que tá o problema, não, quase. Foi escrito em grego. Mas Sim. qual que era a língua de Jesus? A língua de Jesus era o grego. Não, Jesus veio no mundo, a língua oficial era o grego que se falava. Porém, ele, por ser judeu, ele praticava a Torá. Na verdade, já tinha feito a mudança pela questão do homem, filha da puta, que o homem é uma bosta, né? De ter tentado feito aquela. Eu esqueci até agora o nome, que é aquele castelo. Isso, poder chegar Sim. ali já foi mudada já para um monte de línguas pra gente poder ter, não conseguir fazer terminar aquela merda que era pra ser feita, né? Então, se você ver bem em questão, Jesus já veio numa época que não falava só o grego. Não, sim, falava as outras línguas, mas o grego é como se fosse o inglês hoje, você concorda? Na Sim ou não? época, sim. O grego era a língua oficial do Império Romano. Sim, entendeu? mas ele fugiu muito tempo do Império. Não, mas a Bíblia, o objetivo do evangelho escrito em grego é para alcançar todas as nações. Pode ser que eles falavam outras línguas. Mas quantas pessoas não mudaram a Bíblia, irmão? Então, mas a questão é, vamos lá. Nem o nome de Senhor, nem o nome de Senhor. É uma questão de ciência. Nem é o uma nome, questão nem o de nome religião. de Senhor. Posso apresentar a ciência para você? Nem o nome de Senhor, infelizmente, você encontra mais na Bíblia, Existem irmão. duas ciências, a paleografia e a manuscritologia. A paleografia é estudo dos materiais. A Bíblia não foi nem escrita em papel, foi em papípero, foi em outros materiais mais rudimentar. Aí depois que o surgimento do papel foi, né, que é o surgimento da imprensa, houve mais traduções. Porém, a Bíblia é o único livro histórico mais crível, que tem mais credibilidade. Porque se você pegar qualquer outro livro histórico, não tem tantas cópias. Você sabe qual que é a distância da primeira cópia do original? Mas hoje em É dia, de 100 anos. Mas hoje em dia, de verdade, a Bíblia tá muito errônea, mano. Não, a Bíblia não tá. Sabe por quê? Ó, vamos lá, tá assim, porque hoje em dia as pessoas... Não tô julgando vocês. Sim, não, claro. Hoje Pode. Mas Estamos aqui para conversar. Claro. Um diálogo. Né? Sim, hoje. Uma discussão passiva. Sim. As pessoas hoje em dia, infelizmente, elas só pregam o medo.
Não digo vocês, que eu tô falando. Não, a gente, porque assim, ó, deixa eu explicar uma coisa. A lei de Moisés, não sei se você crê na Bíblia, se você já leu, mas a lei de Moisés, ela prega a condenação. Eu já fui evangélico. E Jesus Cristo fala que ele não veio destruir a alma dos homens, ele veio salvar. João 3,16, João 3,17. Então, o objetivo da lei, porque assim, ó, primeira coisa, você vai no médico. Se o médico não te dá o diagnóstico, fala, como que é seu nome? Marcos, você está com câncer. Se ele não provar a real situação da tua enfermidade, você não vai crer e não vai tomar o remédio. Então a gente está mostrando a enfermidade, nós estamos aqui como médico espiritual, nós estamos dando diagnóstico. Porque a lei aponta para a condenação, nenhum homem conseguiu guardar toda a lei. Ó, pela questão que você estava fazendo a parte de medicina espiritual. Isso, né? Exatamente. Muda a placa, coloca, eu te dou um abraço em nome de Jesus. Então, mas o problema é que as pessoas não têm o diagnóstico, elas acham que vão pro céu, né? Não, mas é que tá. Até nós aqui estamos aqui conversando, vocês estão pregando a palavra de Jesus, a gente corre o risco de ir pro inferno. Claro. Nesse exato momento. Entendeu? Mas se a gente se arrepender e abandonar o pecado... Mas se você se arrepender e ao mesmo tempo você ainda questionar alguma coisa que não seja na palavra de Jesus, não o papo que a gente está tendo, você pode acabar indo pro inferno do mesmo jeito. Então, mas é a Porque verdade. a mente da pessoa, infelizmente, ela... Mas o Espírito Santo Deus nos santifica e nos ajuda para que a gente Ele te rejeita. santifica todo dia, como ele fez com Davi, mas Davi errava todos os dias. Não é algo. A Bíblia fala que ele perseverou e servia ao Senhor. Mas ele errava todos os dias. Perseverou. Ele foi o maior talarico da Bíblia. Não, o maior não. Tô mentindo? Não, cometeu o maior pecado, não. Você mas pode ele- falar que tu pegou a mulher de um homem, mas o maior você O maior Não, que eu digo, sabe não. por quê? Até hoje tá na Bíblia o erro dele, mano. Não, mas porque Deus, ele mostra tudo, tanto os erros quanto os acertos. Ele mostra tudo, mas teve homens, você fala de Davi. A Bíblia fala de homens perfeitos, então você cita um homem que teve erro. Vou citar alguns que foram perfeitos. Enoque, João não, como que é o nome? José do Egito, Jó, Daniel. Fala um erro desses homens. E os restantes? Não, mas fala um erro desses homens. E os restantes? Não, é que eu Eu tô falando, entendeu? Não é porque os outros tiveram erro que Deus está falando que a gente tem que seguir o erro. Quando não. Deus fala, Davi, Veja o bem, homem sabe por segundo o quê? meu Porque, coração, tipo sabe assim, por as quê? pessoas- Porque ele era quebrantado, ele se arrependia, Marcos. Então, sim, eu entendo muito bem essa parte. O que eu acho foda é que, tipo assim, ó, são histórias de homens magníficos, Sim. que erraram e acertaram também, Sim. né? Pediram perdão até pelos erros. Jesus errou. O único que se fudeu de verdade foi Judas, que ele foi um filho da puta e ele causou a própria morte dele. Mas Jesus errou? De verdade, Você crê que teve algum pecado na vida de Jesus? Olha, e pecado não, porque ele foi o homem mais top que passou na Terra, de ensinamentos Então, e estudos. Sim. Né? Tanto é que ele é provado historicamente. Sim, Apesar de, claro. claro, Por isso que eu tô falando que eu creio muito. A ressurreição não tem como chegar com uma evidência, mas Sim. teve várias testemunhas. Sim, Inclusive, várias. tá até hoje, isso daí é uma testemunha, a Bíblia, o irmão Mas Giovanni. isso que eu tô falando. Eu creio muito em Jesus. Jesus é, mano, foi o cara Entendeu? mais top que passou na Terra. E ninguém nunca vai falar que não. Sim, Quem falar é burro. sim. Né? Que nunca pegou a Bíblia em si pra poder ler. Tá ligado? Só que o problema é o quê? É o hoje. O hoje. A história é linda e maravilhosa. Sim. Mas quantos estão fazendo a história ser linda e maravilhosa dos que seguem Então a busca história? o irmão Giovanni, tá com a placa aí, ó. Entendeu? Conta um pouco do seu testemunho. Deuterônimo. Fala o que sobre Deus? Já que você tá com a Bíblia aí na mão. entendi. Na Deuteronômio, palavra ele perguntou, o que fala sobre Deus, Deuteronômio? Ele é o Senhor, o Deus. Não, na passagem de Deuteronômio. O que fala? Mas qual passagem? Ele mandou matar crianças. Isso, mas tem um contexto histórico. Sim, claro. se der, eu te dou. Pode dar. A Bíblia diz assim, ó, que o povo Eu gosto de aprender. O povo escolhido era o povo de Deus. Então Deus deu várias leis para o povo não se corromper. As nações vizinhas praticavam idolatria, feitiçaria, enfim, eu vou citar vários pecados, talvez você não concorda, homossexualismo, sexo bestial, várias outras práticas contrárias ao que Deus falou. E Deus disse para assim, ó, não se misture com esses povos. E outra, havia uma promessa que a Bíblia diz que eles iam conquistar a terra de Canaã. A terra de Canaã, você conhece? Mas por que não se misturar sendo que ele foi o criador de todos? Então, mas na verdade, os homens não se submeteram. Os homens quiseram criar suas próprias leis, seus próprios deuses. Marcos. Queiram não, todos nós somos criação dele. Criatura, mas alguns a Bíblia separa, chama filhos do diabo e outros filhos de Deus. Todos foram criados por Deus. Mas um se corrompeu. Deus não criou Adão? O que é filho do diabo? Leia aí, 1 João 3,8. Ele vai ler. Vai dar a definição. Sim. A definição, entendeu? Porque a gente não pode falar o que a gente acha, o que a gente pensa, mas sempre pautado na verdade, claro, entendeu? Claro. Lembrando que essa é uma das traduções de tantas milhares, mas eu te digo, Marcos, que talvez não seja verdade. Não, Marcos.
pode ter erros pequenos, gramaticais, existe pastor, por exemplo, eu vou Mas um erro gramatical, mas não interfere, às vezes, não interfere. pode abrir um leque tão estude, ó, grande. estuda manuscritologia, mas ele vai ler. Eu conheço muito amigo meu que fez teologia Não, mas, e abandonou, mano. mas pode ser que ele não estudou manuscritologia. Depois eu te explico. 1 João 3, 8 diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem. Porque muitos não amam o próximo. Tá aqui, né? Tá falando para a parte de amar o seu irmão. Todos nós se envolver, a gente tem o DNA de Deus no nosso corpo. Então a gente somos criaturas feitas por ele. Alguns se perderam a imagem, né? De Tudo semelhança, né? Mas Perderam. o que é imagem e semelhança? Significa, primeiro, a questão da imagem significa Deus é um ser pessoal, ele é inteligente, ele tem vontade própria e ele inteligente e tem sentimento. Imagem na verdade, se você for ver na parte gramatical, é imagem. Semelhança. É nesse sentido pessoal, porque o animal ele tem semelhanças conosco, ele tem olho, mas ele não tem inteligência. Mas é imagem. O animal não tem vontade própria. É imagem Então, pessoal. O animal em si, ele não a tem Bíblia fala, imagem. macho e fêmea os criou a sua imagem e semelhança. Só por criação, homem e mulher, Deus chamou de imagem e semelhança. O mico-leão dourado, a onça, o tigre, Deus não chamou de imagem e semelhança. Porque a imagem não é igual. É isso, eu vou explicar. Porque a imagem. Porque fala. O que você falou foi do contexto Então, mais, voltado ao interno. Beleza, vontade própria, inteligência, sentimento e pureza. A Bíblia fala que antes da queda de Adão e Eva pecar, eles viam os outros nus e não sentiam vergonha. Hoje, se você ficar nu, se ele ficar nu, nós olhar um pro outro, nós vai sentir vergonha. Por exemplo, fala um tipo de pessoa que vê a outra nu ou fica nu e não sente vergonha. Tá aqueles loucos lá que vai passar Não, no dia. vou dizer, criança de 2, 3, 4 anos, ele tem uma criança, um filho de 2 anos, se o filho dele ficar nu aqui, não vai sentir vergonha. Se ele vê outra pessoa nu, não vai, porque ainda ele não tem malícia, ele não tem maldade. Então, quando se corrompeu, perdeu essa pureza, Marcos. A gente tem a vergonha, a gente sente, porque nós somos conscientes do nosso pecado, entendeu? Então, Jesus pede pra gente voltar como criança, pura, sem malícia, perdoar. Você já viu a criança, ela briga uma com a outra, dá 5 minutos, o que acontece? Ela já esqueceu. Agora não, nós já guarda mágoa, guarda ódio, guarda vingança, porque o nosso coração é inclinado para o mal. Então só Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para nos purificar. E para caridade, o que vocês têm feito? Jesus falou, os pobres, quando a mulher que dizem que era uma prostituta, mas a Bíblia não afirma, que ela foi lá e derramou um vaso de alabastro, que era um perfume muito caro aos pés de Jesus, Judas a condenou. Poxa, isso daí foi comprado por 300 dinheiro, podia vender e se dar ao pobre. Jesus falou, não a repreenda porque ela fez uma boa ação, ela bem preparou para minha sepultura. Até que Jesus não mandava só para pessoas totalmente errôneas. Porém, Jesus falou assim, ó, os pobres sempre estão convosco. A caridade é bíblica, mas nós não somos salvos porque fazemos caridade. Mas ajuda. Mas o salvo, óbvio que faz caridade. Porque a partir do momento que você faz a caridade, você consegue pregar a palavra do Senhor, entendeu? Você consegue ajudar. Isso, mas a principal mensagem, Jesus falou de pregar o evangelho. Não falou de distribuir marmita, de distribuir cesta básica. Então. Mas nós devemos, como cristão, você falou do amar o próximo. Se eu ver o meu próximo com sede, mesmo que ele seja meu inimigo, eu vou dar água. Se eu vejo com fome, mesmo que ele seja meu inimigo, eu vou dar comida. Não, mas então, é aquilo. É o diagnóstico. Lembra? O que é verdade? É o médico. É o diagnóstico. verdade é a gente evitar o pecado. É Jesus, como você né? evita? De todo jeito. Pecado do homossexualismo, prostituta, roubo, assalto, tudo isso é pecado, então você tem que evitar. Está na Bíblia. Mas você falou alguns contextos. Mas muitos pastores batem na mulher, Não pode, então. faz a partir do... E o que Jesus tem a ver com eles? Não tem nada a ver com eles. É a mesma coisa, vamos pensar. Tem médico. É por isso que eu tô falando, porque tipo assim, a pergunta é por que você merece... Não, mas vamos lá. Tem médico ginecologista que é estrupador. Eu não vou, mas no ginecologista não. Tem policial que é corrupto, eu não vou chamar a polícia. Tem político, você vota em alguém, talvez. Então, Não, eu sempre evito. não, beleza, mas vamos pensar, tem as pessoas que votam. Eu posso dizer todos os políticos são corruptos? Não sei. Todos os pastores são ladrão? Pode ser 99%, eu concordo com você, mas sempre eu não posso dizer, porque eu tenho que fazer uma pesquisa de campos, a ciência, nas igrejas, conviver com a pessoa, entendeu? Você não vai jogar todas fora. Mas claro que contamina, né? Entendeu? Eu entendo com você. Contamina. Mas
Jesus não tem nada a ver com os falsos. Jesus tanto condenou. Quem matou Jesus? Foi a religião. Foi os fariseus hipócritas, trazendo para vocês de hoje, foi pastor, foi bispo, foi diácono, foi os líderes da hierarquia eclesiástica que mataram Jesus Cristo com poder romano, com poder político. Então, igreja e política não combinam. Júlio César falava, né? A arma mais poderosa do mundo é a religião e a política. Se Isso. Mas, vai tudo junto. O que é a religião? É a pessoa de Jesus. A Bíblia fala uma definição de religião. Está lá em Tiago 1:27. Leia para ele. A definição de religião. Para mim não me importa o que as pessoas falam, o que importa é o que está na verdade, porque nós somos cristãos, entendeu? Leia aí, Tiago 1:27. Que tem a ver com caridade, que a gente está conversando. Tiago 1. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Entendeu? Ou seja, duas coisas: se guardar contaminado do mundo, ou seja, não se corromper com esse mundo, e caridade, ou seja, porque eu não posso falar, eu tenho amor, eu amo você, mas eu vejo o meu irmão necessitado, faltando cesta básica, eu não dou nada, eu não tenho amor, eu sou hipócrita. Agora, se eu tenho, mas claro, se eu tenho condição, claro também Deus não vai cobrar se eu não tenho condição. Tirar da sua casa para dar para alguém também não dá. Não. Também existem casos de fé, porque conta o caso da mulher, como que é o nome? A mulher, a viúva de Sarepta de Sidom. Elias foi lá, ela não tinha nada, só tinha ela um filho. E o profeta Elias falou, faz o bolo para mim primeiro, e ela não tinha quase nada, tá acabando. E depois você come para você e seu filho. E a Bíblia diz que ela, por fé, fez o bolo, tirou do que ela não tinha pro profeta, deixou ela e o filho dela com fome, mas a Bíblia diz que Deus multiplicou. A farinha não acabou, entendeu? O azeite não acabou. Então isso é questão de fé. Mas é óbvio que eu concordo com você que a maioria das igrejas está corrompida por causa do dinheiro. Muitos pastores, eles estão corrompidos por causa de dízimo, ofertas, votos, campanhas, só pregam e cantam por dinheiro. E nós estamos aqui para protestar não só contra qualquer pecado, mas contra o mercenário também. A Bíblia diz isso. Não, conta lá não, que lá não tem nada a ver, não. O quê? Você fez assim, contra o pecado e apontou para lá. Não, fiz assim, de modo geral, todo pecado. É de São Paulo, entendeu? Isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo de modo geral, entendeu? Pecado tá treta lá. O pecado tá em todo lugar, entendeu? Mas, Lázaro, prazer. Opa. Tem que ir porque a família tá ali, senão eu acabo o dia inteiro com essas coisas. Tá bom. Vai lá, mas nem o livretinho. Eu gosto de ler. Deus te abençoe ricamente. Eu já li 2 vezes. Vamos estar preparados para o arrebatamento. Não está hoje, não. Mas hoje em dia eu não sigo mais. Só Jesus fala. Bom, alguns estão falando aí, a gente não veio aqui, o objetivo nosso não é distribuir marmita, não é dar água, o nosso objetivo é pregar a verdade, né? Mas se a gente tivesse aqui, né, com esse objetivo, com certeza existem momentos para fazer isso. Nosso objetivo aqui, a maior maneira de manifestar o amor é dizer a verdade, a Bíblia diz. Aquele que manifesta a verdade e pratica a justiça. É o melhor alimento, né? Ô, Glória! Verdade é Jesus. João 14,6. Eu sou a verdade. E aí, gostou, José Roberto? Gostou? Da placa? Gostou? É boa, né? Estamos aqui na Avenida Paulista, pregando Evangelho. Irmão Giovanni, irmão Valcir, irmão José Roberto.
Outros irmãos ele Estamos diz. aqui para anunciar a palavra de Deus. E essa oportunidade que Deus dá para anunciar a todos os moradores da terra. Em breve, aquele que vem virá e não tardará. Jesus disse por todo mundo. Exu é demônio. Exu é demônio, é Satanás, entendeu? Batizado será salvo. Exu é um anjo caído, demônio. Arrependa-se seus pecados, porque Deus não terá o culpado. Nas religiões de culto afro, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eles chamam de entidade, guia, orixá, mas pela Bíblia é tudo demônio. Lucas capítulo 13, versículo 3, e se todos de igual modo não se arrependerem, Exu manda sacrificar animais nos terreiros. Jesus já foi o sacrifício perfeito, não precisa mais sacrificar. a fornicação, a bebedeira, pecado, porque tudo que Deus condena, o homem vem praticando para Aleluia. provocar a ira. Mas Deus, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem Jesus não há salvação, nenhum outro nome há dado aos homens debaixo do céu, pelos quais devem ser salvos. Em João 14, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus salva, isso não salva. Isso é demônio. Entrega a tua vida para Cristo, porque a Bíblia fala que os homens amaram mais as trevas, deixaram o caminho direito para andar no caminho tortuoso, deixaram a luz para viver nas trevas, deixaram a presença de Deus para viver na presença de demônios. Está escrito: não errei, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Jesus falou que toda a palavra que o homem disser nesta vida, ele vai prestar conta no dia do juízo. Arrependa-se das suas feitiçarias, arrependa-se das idolatrias, porque a feitiçaria, a Bíblia diz que os que cometem hão de ser jogados no lago de fogo e enxofre. Jesus, ele falou: vinde a mim, arrependa-se, entrega o seu caminho a Deus, arrependa-se dos seus pecados, porque a caminho ao homem parece ser direito, mas o fim são os caminhos da morte. Ninguém pode viver, nem sobreviver vivendo no pecado, porque o pecado, a Bíblia diz, causa divisão entre o homem e Deus, e o salário do pecado é a morte. A morte física separará o homem da família, dos amigos, dos bens e de tudo que ele tanto lutou e buscou. Mas há a morte eterna, a morte espiritual, em que Paulo disse na carta aos Tessalonicenses que serão lançados para longe da face do Senhor. Todo homem que morre sem a salvação em Jesus, ele acorda no inferno. E o inferno não foi criado para o homem, mas o homem está indo para o inferno com os próprios pés, provocando a Deus a ira, blasfemando contra Deus, dirigindo palavras blasfêmicas. E assim, Deus tem dado tempo para que o homem conheça a verdade, se arrependa e pela verdade seja liberto. Por isso que Jesus falou Ô José Roberto, vira assim, ó. em Banner. João, Isso. capítulo Deixa sempre 17, pra rua pro povo ver. que Deixa sempre pra rua. Vai fazendo assim, ó, pra ficar bem esse visível. vos envio, assim como o Pai me enviou ao mundo, a pregação
ela consiste em poder de Deus para salvar você, ouvinte que crê nesta palavra, porque há muitos enganadores, há muitos homens perversos que estão distorcendo a verdade para promoverem o pecado, para promoverem a desgraça alheia, em que uma sociedade, em que uma nação rebelde a Deus, transgressora de sua lei, e assim insiste em viver no pecado, plantando na carne, e da carne separarão corrupção. Jesus está te dando tempo, deixa a feitiçaria, deixa a idolatria, cuida do pecado, porque está escrito que os que tais coisas praticam não herdará o reino de Deus. Arrependa-se, moradores da terra. Ô, glória! Porque Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. E em juízo, Deus entrará com o seu fogo. Deus está irado. Ô, glória! Porque o país se tornou cada vez mais um país cristão. O Brasil se tornou um país idólatra. E as pesquisas dizem que é um país cristão, mas é mentira. Jesus falou que ele seria odiado. Ele foi odiado. Ele disse que nós também seríamos odiados. Mas a Bíblia diz: pregue o arrependimento para a remissão dos pecados, porque o teu orgulho vai te levar para o inferno. A homossexualidade é uma prática aqui no Brasil, está escancarada, vai estar nas horas, ruas, praças. Esteja aí, meus irmãos, intercedendo por nós, principalmente pela vida do irmão Giovanni. Está aí na linha de frente aí. O profeta Isaías diz: deixa o ímpio, seus pensamentos, seu caminho maligno, e o homem maligno, seus pensamentos, e se converta ao Senhor nosso Deus. A Bíblia fala que não há Deus fora de Deus, não há outro semelhante a Ele. Aparecida não salva, Buda não salva, Dalai Lama não salva, Exu não salva. Só Jesus salva o homem da condenação do inferno. Só Jesus salva, só Ele perdoa. Ô, glória! Uma geração ímpia, uma geração pecadora, uma geração maligna, uma geração abominável, que insiste em viver no pecado. Mas Deus trará juízo como trouxe sobre Sodoma. Deus trará juízo como trouxe no mundo antigo, em que Noé era varão justo. Mas o resto estava na gandaia, estava pulando folia, estava bebendo, comendo, casando e divorciando. Se converta, Jesus está voltando. Entrega a tua vida para Jesus. Joga a maconha no lixo. Joga a cocaína no lixo. Tá cheio de Quebra a demônio. estátua. Se converta a Jesus Cristo, porque não há Salvador fora de Jesus. Ô, glória! A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito. A salvação é por meio da graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. No livro de Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo entrou na cidade de Atenas, e a idolatria em Atenas era semelhante aqui no Brasil. Foi todos os cantos, foi todas as partes. Você vê o movimento de idolatria, feitiçaria, pecados imorais, iniquidades, bebedice, palavrões. Você ouve, você vê, você contempla. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, começou a explanar a verdade aos ouvidos dos
atenienses, que eram tanto supersticiosos, acreditavam em qualquer coisa. Mas quando foi pregado o Evangelho, que salva, que liberta, muitos se converteram, mas a maioria não. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. O caminho que leva o homem à vida eterna é estreito. Mas ele não salva. Exu não salva. Exu é demônio. Exu é demônio. Aparecida é demônio. Só Jesus salva. Você vai para o inferno se você não se converter. Estamos aqui pregando salvação. Aí você vai ficar lá, chorando, pranteando. Arrependa-se hoje. Deixa a idolatria de Exu. Deixa a idolatria de Maria Padilha. Porque são demônios. A Bíblia diz, só Jesus salva. Só Jesus liberta. Mas o homem está rindo. O homem está roubando. O homem está indo para o inferno feliz. Bebendo uísque, bebendo cerveja, fumando maconha, transando homem com homem, mulher com mulher, tendo relação sexual, está indo feliz no inferno. Por que no inferno não tem cerveja? Lá no inferno não tem ar-condicionado. Mas o homem está achando que vai encontrar regalias do companheiros, o influencia, mas não vai encontrar. Porque Jesus em Lucas 16, que no inferno é pranto e ranger de dentes. No inferno, mesmo que o homem deseja por uma gota de água, será negado. Porque em vida, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida, e não quiseram. Preferiu beber a urina de Satanás, cervejinha que desce redondo. Preferiu ir para as noitadas. Preferiu sair para curtir a vida. E o tempo passou. A Bíblia diz em Eclesiastes que o que passou já não é mais. Mas Deus pedirá conta. Prepara-te para encontrar com o nosso Deus. Porque nenhuma reza, Ave Maria, pode livrar o homem do inferno. Ninguém há que possa salvar, senão aquele que Deus enviou. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A salvação é algo precioso. E a maioria não quer aceitá-la, pois quem prega a condição para viver com Cristo, renuncia a sua vida de pecado, porque o teu orgulho te conduz para a perdição, o caminho que leva o homem para a condenação, a perdição é larga a porta, espaçoso o caminho. Tá, senhor, meu irmão. Mas Jesus falou em João capítulo 14, credes em Deus, crede também em mim, crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus não é Exu. Jesus Cristo não pode ser comparado com Maomé como profeta. A Bíblia diz que ele é Deus e ele encarnou-se, mas a Bíblia fala que ele voltará em breve. Ele voltará em breve. O dia e a hora, ninguém sabe, mas tem sinais. Sinais de fome, sinais de doença, sinais de traições, sinais da guerra. Porque a humanidade, decadente de Deus, busca satisfazer a carne, busca preencher o vazio da alma, em álcool, em drogas, em sexo, em músicas profanas, mas está cego espiritualmente, está sendo conduzido pelo mal, influenciado pelas trevas. A Bíblia diz que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a salvação.
Você pode curtir enquanto pode. Você está cheio de saúde. Aproveita. Mas saiba de uma coisa. Deus trará juízo sobre a tua vida. Porque Deus te deu tempo para você sair do pecado. Deus te deu tempo para você se converter. Deus te deu tempo para você aceitar como Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, no capítulo 10 de Atos, começando em Jerusalém, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com óleo, com azeite, e ele pregou esta mensagem do reino de Deus, e foi acusado, foi levantado falsos testemunhos, mas ele não parou de pregar a verdade. Os apóstolos também acusados de ir contra a lei de Moisés, de ir contra o santuário, mas eles não deixaram de pregar a verdade, porque quem liberta o homem do pecado é Jesus, e o pecado é o mal do Brasil. Ó, Porque o pecado está te afetando. tem polícia ali na frente, O pecado está levando você tem pro polícia inferno. aqui atrás. O pecado Por que eles não vêm nos prender? Porque no Brasil tem liberdade, graças a Deus. Não é uma Indonésia, não é um país muçulmano. Ainda há, graças a Deus, liberdade para anunciar a mensagem do Evangelho. Hoje tem uma faceta preenchida, entendeu? Infelizmente a profissão divina, ele é lá de cima de nós de todos. Exu pra mim? Pra mim não significa nada, mas pra outras pessoas significa. Então, mas tem muitos que Mas meu pai chegou pra mim significa tudo. Exu é o capeta. Meu pai chegou pra mim tudo. Então, Por que o capeta? muitos gritam aí, Satã é o nosso rei. Quem é Lúcifer? Lúcifer ainda é filho de Deus, é o anjo caído. Então, e vai ficar levando muita gente junto com ele. Só vai quem quiser. Então, mas Deus te falou que a nossa gente de escolha, né? Eu não quero discutir, não quero brigar, entendeu? É porque, infelizmente, é como eu falo, isso aqui ó, vai gerar um confronto. Eu acho que existe uma mesa, existe um debate, acho que existe um livre-arbítrio, entendeu? Essa guerra que tem que se unir. Amém. Mas Jesus falou, Mas você acha a gente hoje, vamos na Mas é passeada? aqui que você Jesus falou para pregar a palavra em desafio por 40 dias. Eu sei, mas é que eu falo a você pra Isso foi todo mundo não tem a passeaça mais para Jesus. Eles estão aqui batendo tambor para você. Mas você- Querem não? Eles têm liberdade também de fazer isso. Eles têm liberdade. O Brasil é um país laico. Olha o soldado ali da polícia. Não, mas a gente está dizendo, se a gente está cometendo algum crime, tem que ser crime, entendeu? Não é crime, pregar a palavra de Deus. Ah, sim, só tá com um conselho, uma recomendação, entendi. Entendeu? É isso que eu tô falando. Ah, entendi, tá bom. Desculpa. Sob ódio, infelizmente, tipo, tá no coração de ninguém. Entendeu? A proteção é aquele lá de cima. Mas o cara engana as pessoas. Como é que o povo vai ouvir se não há quem pregue? É a mesma coisa que eu vou falar a você, uma coisa assim. Eu apoiei um colega meu, ele foi pra igreja, ele era do mundo, ele foi pra igreja. Uma vez condenado porque ele estava na frente, no meio de um cara de maconheiro, de traficante, e ele falou na cara do pastor. Ele foi condenado pelo pastor, porque naquele médico falou: vocês me resgataram lá, você acha que aqui dentro da igreja eu vou conseguir resgatar quem tá lá? Mas eu acho que aqui hoje não é, pai. É tempo de tempo fora de tempo. Não é o A gente é momento. guiado pelo Espírito Santo. Você tá certo, você tem algo que pegar. Mas hoje não deu certo. É opinião, é opinião, entendeu? Jesus falou, eis o dia aceitável, eis agora o dia da vossa salvação, o amanhã cuidará de si mesmo, Ô, glória. basta cada dia o seu mal. Muita gente está indo para o inferno, porque nunca ouviu acerca dessa palavra, porque doutou um padrinho, doutou um santo favorito para acreditar, acreditou no diabo, acreditou na mentira, e a Bíblia diz que aquele que comete e pratica a mentira vai para o inferno. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, o diabo é treva. A Bíblia diz que ele nunca se queimou na verdade. Então quem segue o diabo está indo para o inferno. Jesus veio para salvar, veio para buscar
Porque o homem é como aquele que não tem pastor, porque vive na libertinagem, vive na procrastinação, vive no pecado, imputando a Deus culpa, como se Deus fosse culpado do pecado do homem. É o homem que não quer se responsabilizar por aquilo que faz, porque culpa o ciclano, culpa o fulano, mas não consegue olhar para si mesmo. Por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho, porque só o Evangelho pode mostrar aonde você está indo, e não é para o céu, porque muita gente pensa que é para o céu. A Bíblia diz que o caminho do homem parece direito aos olhos, mas o fim é o caminho da morte. Entrega a tua vida para Jesus, porque o Salvador do homem é Jesus Cristo. Ele é o Deus que se fez carne. Ele voltará em breve. Arrependa-se dos seus pecados, converta-se do seu mau caminho, não endureça o teu coração, porque Deus vai trazer juízo sobre o Brasil. Prepara-te, Brasil, para encontrar com o nosso Deus, porque depois de morrer, muitos vão descobrir que não valeu a pena zombar, não valeu a pena dar risada na pregação, porque hoje você exalta demônios, hoje você exalta Exu, hoje você exalta o Bagina. A Bíblia diz: Jesus salva, Jesus liberta, mas Jesus tem poder, mas Jesus tem poder. Exu é demônio, Exu é demônio, está te enganando, é os capa preta, é os cavalos do diabo. Glória! Salva! Aleluia! Jesus te liberta da homossexualidade, Jesus te liberta da bebedeira, Jesus te liberta do crime, Jesus te liberta da idolatria, Jesus te liberta. Mas se você não quer, você vai para o inferno, o seu dedo e corpo e tudo, soma de Jesus, você vai para o inferno. Arrependa-se, filho do diabo. É a geração maligna que está pensando que vai escapar de Deus. Você pode escapar aqui daquele que te busca matar. Você pode escapar das mãos do homem. Mas a Bíblia diz: horrível coisa é o homem cair na mão do Deus Filho. Você vai acertar as contas com Jesus, zombadores dessa palavra. Porque em pleno movimento como este, há milhares de pessoas, almas que estão para lá e para cá, e a maioria não sabe nem o que está fazendo aqui. Mas Jesus nos trouxe aqui para te alertar acerca do juízo. Põe a tua vida em ordem, sai do pecado enquanto é tempo. Porque se você morrer na macumba, no candomblé, na feitiçaria, no catolicismo, na bebedeira, você vai para o inferno. Se você morrer no pecado, você vai para o inferno. Se você morrer na rebeldia, você vai para o inferno. E não é Deus que vai jogar você lá. É você que está indo com suas próprias pernas. Porque você não acredita nesse mundo. Você acredita em São Simpliciano. Você acredita no Exu, é no Zé Pilintra. Você está acreditando? É no destino maligno, que a Bíblia os identifica como potestade, dominações, espíritos imundos, legião de demônios. Mas pelo poder de Deus, são expulsos da pessoa e a libertação. Jesus está voltando. Arrependa-se dos seus pecados. Entrega a tua vida para Cristo. A igreja está pregando o Evangelho. Quem crê, for batizado será salvo. Mas quem não crê, não se salva. Mas Jesus salva. Aceita Jesus. Jesus salva. Vai Jesus. Jesus não salva. Jesus salva. Cristo ressuscitado.
Tá cheio o povo tá tudo endemoniado aqui, pô. Tudo que tem com guia no Você viu corpo. a plateia É, pô. nessa bagunça? É, pô. É o fim dos tempos, é o fim dos tempos. Sim. É. Xingaram vocês bastante? Homem, ele se frustra. E Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem. E põe no seu braço a sua confiança. Ó, as irmãs aqui evangelizando, ó. Foram xingadas várias vezes, né, por pregar a palavra, né? Como que é o nome da irmã? Das riquezas, Sandra Borg. Sandra Borg. Claro que nós quem ia pro inferno era a massa. salvação. Tá vendo? Porque hoje em dia o certo virou errado, o errado virou certo. Tá vendo? É o Desse dom de jeito. Deus para o homem. Tá intercedendo pro irmão Giovanni. Venha para Jesus. Entrega a tua vida a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Em qualquer dia, venha para a luz. Porque a Bíblia fala que haverá densas trevas. Se hoje o diabo já está fazendo carnaval, com a maioria das pessoas, na macumba, no candomblé, nos bares, nos carnavais, nas festas juninas, nos bancadores. Você tem que fazer igual eu faço, minhas faixas escritas dos dois lados. Aí não precisa ficar virando. Entendi. Porque Eu na minha atenção. É, eu vou ver. você é bom tá vendo que Tá certo. Vai bem positivo a sua. É é isso aí. e quem pode salvar você, Jesus, não é tu. Quem pode salvar o homem é Jesus Cristo, não é Maria Padilha, não é Sete Saia, isso é demônio. E conversa Jesus Cristo, Ele é o caminho que leva o homem, a vida eterna, é de graça, você não precisa pagar um tostão. Você compra uísque, você compra cerveja, você compra vela, você compra pilha para pendurar. O povo rejeita abertamente. Você compra estátua, mas o evangelho é de graça, a salvação é de graça. Ô, glória! Veio para salvar os pecadores, chamá-los ao arrependimento. E arrependimento significa mudança de vida. E a Bíblia fala que é poucos que encontram o caminho da salvação. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo. Porque se Deus trouxe os irmãos de outro estado para lhes pregar esta palavra, é porque Deus quer salvar você e te arrancar das mãos de Jesus, te arrancar das mãos do capeta, te arrancar das mãos de Satanás. Ô, glória! Como está escrito no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, para lhes abrir os olhos e das trevas os converterem a Deus, a luz, e do poder de Satanás a Deus. Converter-se das trevas para a maravilhosa luz do nosso Jesus. Porque Jesus não é luz que vem. Jesus não é quem você pensa que ele é. O sangue de Jesus tem poder. Pode também. Só Jesus liberta. Só ele salva. E a Bíblia fala que como foi no dia de Noé, estava pulando, como esse povo aqui na Avenida Paulista. Estava felizes, contentes. Mas quando veio o dilúvio, veio desespero. Correram para lá e correram para cá. E quando souberam que na arca tinha a salvação, foi tentar entrar, mas a porta estava lacrada, estava selada por Deus, com perfume. Não houve quem pudesse escapar, senão Noé e sua família. 8 vidas escaparam. Aleluia! O juízo de Deus. É, a polícia passou, não falou nada. Você já foi pra lá? Você já foi? Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ô, glória! Aleluia! Tá repreendido em nome de Jesus. O povo tá falando um monte de coisa aqui. Manifestou um monte de demônio aqui na live também.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. A Agora palavra do Senhor nos diz. vamos Valcir. Pegando o evangelho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode entrar no reino do céu. A não Ô, ser glória. somente Jesus é o caminho. Somente Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus cura. Ô, glória. Jesus salva a tua alma do inferno. Somente Jesus. Jesus é o caminho. A Olha verdade o povo e ali, a ó, fazendo vida. bagunça aqui do lado, ó. Entrega a tua vida a Jesus. Porque a morte hoje pode bater na tua porta. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim é o caminho da morte. O final é o caminho da morte. E muitos estão andando por este caminho. Hebreus 9:27. O homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo após a morte o juízo de Deus. O juízo de Deus. Tá doido, né? É, tudo demoniado. Essa geração. Tá daqui mesmo, mano? Hã? O juízo Zona de onde? Deus. Zona Leste, Mauá. São Paulo. Tá sempre por aí também nesse trabalho. Ô, glória a Deus, é isso aí. Tem que estar pregando. Irá sobre os moradores da terra. Eu não quero. Isso hoje é a oportunidade. Se você não chama tubaria, feitiçaria, bruxaria, entregar sua vida a Jesus. Eita o pecado! Eita o inferno! Eu não cometo nas lágrimas. O diabo é o pai da mentira. O diabo está iludindo você para levar a sua alma para o inferno. O diabo te dá tudo hoje, mas ele não pode salvar a tua alma. O diabo não pode salvar Pode a ser tua alma. uma Amém. Mas Jesus liberta. Se não para para ver aquilo que não agrada a Deus. Mas a palavra de Deus tem mais. A palavra de Deus tem mais assim. Ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Ninguém quer ser liberto. Ninguém quer ir morar no céu. O diabo está preparando o inferno. A palavra do Senhor diz que ali haverá fogo e ranger de dentro para toda a eternidade. Hoje, alegria, a paz que esse mundo oferece vai passar. Mas a alegria que Jesus te oferece é para toda a eternidade. A alegria que Jesus oferece é para toda a eternidade. É só eu. Vou manter a palavra, eu não ver isso. O povo gosta de ver isso. Mas a palavra de Deus. Você viu que o cara fez? Devolveu. Que salva a sua vida. Quem quer? Mateus capítulo 24. Assim como foi nos dias de O Noé, povo tá tudo endemoniado aqui. assim será a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porquanto, nos dias Lá do outro lado. O que aconteceu lá? Ele tirou o negócio pra fora, caiu ficou Ah, rolando. comiam, sério? bebiam, casavam, se prostituíam, mas eles não perceberam, até que veio de luto e levou a toda aquela geração. Assim vai ser na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim será na volta do Senhor Jesus. Muitos estão comendo, bebendo, pareando, festejando, se prostituindo, aí filma também. adorando o demônio. Mas Jesus voltará. Brevemente Jesus voltará. Na Aleluia. nuvem do céu. E ele vai ter um acerto com esta geração. Jesus vai ter um acerto de conta com esta geração. A geração que adora o pecado. A geração que ama o pecado.
A Bíblia diz, Salmos capítulo 9, os ímpios, os pecadores e todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. E todos aqueles que se esquecem de Deus, o diabo quer lançar no inferno. Ô, Glória! Jesus quer condenar você, Ô, Glória! mas Jesus quer salvar a tua alma. Fica mais no meio aí, pô. Dá ouvido a palavra de Deus. Dá ouvido a palavra de Deus. Enquanto há oportunidade, essa terra vai ser consumida pelo Eu fogo. vi. Nos dias de Noé foi consumida pelas águas do dilúvio. Mas na volta de Jesus vai ser consumida pelo fogo. Vai virar pó. Sodoma e Gomorra foi posto para exemplo para esta geração. A cidade de Sodoma e Gomorra virou cinza, virou pó. Porque pecado, abominação, chegou às narinas de Deus. Deus disse: vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, Jesus ele falou acerca de dois caminhos. Um que leva o homem para a vida eterna, a salvação é estreito. E emprega o homem renúncia nessa vida terrena, carnal, para que ele renuncie a vida, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Mas se o homem não quiser, Deus não cuida ninguém. E ele escolhe o caminho da perdição, que é a forma claro, que o caminho esforçoso, e o levará para o inferno. Deus Perdição, o homem se olhou para a terra. caminhos do Senhor para a Isso perdição. eu vou Porque destruir. Deus deu ele a condição de conhecer a verdade, andou pela verdade e ele não quis. Abominação Ele chegou a preferiu Cesarim. O pecado da Avenida Paulista que Deus fez para o nas diabo. narinas de Deus. O pecado que essa geração está cometendo hoje está subindo nas narinas de Deus. E ao mesmo tempo Deus Deus é sairá. puramente amor e poder todo mundo. Deus sairá. E se o homem não se arrepender? E se o homem não se arrepender? Só adora o pecado. Não, se o homem se Pecado arrepender, com é doce certeza. como mel. Se arrepender. Se ele não se Mas arrepender o a mal tempo, tem o gosto como ele mel. sofre eternamente. Vai ser amargo. Se ele não seguir João Jesus, 8,32 está dizendo o quê? Conhecereis a verdade e a verdade a partir do momento que você conhece a verdade, se você morreu e você não conheceu a verdade ainda, aí você é condenado eternamente para o inferno, sofrendo, queimando no óleo, o resto da eternidade. Mas não tem como conhecer a verdade, Foi porque se você lançado entra na do natureza, lago de fogo e enxofre. a verdade Essa é é a Jesus segunda Cristo, morte. através de Jesus. O Espírito Santo Palavra é a verdade de que Deus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A tua consciência te acusa. E essas pessoas que estão na marcha que aqui, elas vão para o inferno. A ignorância delas está levando elas à perdição. Mas Jesus nos colocou aqui justamente para alertá-las acerca do caminho que leva o homem à vida eterna, que é Jesus. Deixar Egito, seguir Jesus. Deixar o pecado, viver em santidade. Deixar as trevas e andar na luz. Não, mas a Tem uma multidão que está no inferno. Arrependa-se hoje, para que a tua alma não venha aí para o inferno. Esses caras que estão aí no meio dos judeus, todos tiverem vontade dentro do coração, independente do que eles leem nos respectivos livros sagrados, eles podem ter uma vida espiritual independente Não haverá mais salvação. no céu, Salvação se a pessoa for boa, se fizer o bem, ela vai conseguir. E se ela não for boa, ela vai ter chance de dando mais uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tu conhece da minha... Como que é o seu nome, senhor? André. André, da onde É um você se caminho. baseia para dizer o que uma pessoa A verdade. boa, o que não é uma pessoa boa? Não, uma E pessoa a boa, vida? eu me baseio no que é no meu coração. Então, Então peraí, mas- se eu tô vendo uma pessoa aqui que tá passando dificuldade, vamos supor que eu seja um cara Glória a Deus. vamos supor, não sou. Eu não tenho uma religião definida, Certo, mas eu acredito certo. que haja alguma coisa. Certo, certo. Mas eu me compadeço por essa pessoa, eu ajudo essa pessoa, eu me coloco no lugar da pessoa e o sofrimento da pessoa importa pra mim, aquilo é um ato de bondade, de benevolência. Certo. E isso eu me coloco na frente de muito cristão aí que fica pregando e aí por baixo, atrás
das portas faz o mal. Não, entendi. Existe a sua moral, do dizer o que é bom é baseado no que você sente no coração. A ética é universal, a moral não. Então, mas da onde que vem isso? Da onde que vem, tipo assim, esse sentimento que vem dentro de você? Como, quem que te ensinou a se compadecer? Deus, provavelmente. Então, e aí... Mas eu não tô falando que esse Deus que me colocou esse sentimento tem que ser o que vocês estão pregando. Então, mas pode ser o mesmo Deus que, tipo assim, não existe, eu não sei. Então, mas aqui a gente como tá... ser humano, como alma terrena, eu não acho que eu tenho capacidade de definir o que está além da minha vida. Não, ninguém consegue definir. Não, ninguém consegue Não, mas definir. deixa eu responder ele. André, a definição precisa de uma base. Tudo para você construir uma casa, qualquer área da ciência, tem uma referência, tem uma documentação para você seguir. Tudo tem uma base de uma pessoa que criou. Quem criou, por exemplo, eu sou desenvolvedor de software. Se eu crio um programa, eu determino quais regras que vai funcionar aquele software. Da mesma forma, quem criou o ser humano, ou quem criou um carro, determina as regras. Só que aí precisa achar quem que está com a verdade. E aí que a gente vem aqui, pacificamente dialogar através da palavra de Deus, provar que nós estamos com a verdade baseado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu sou a verdade. Se ele sou a verdade, a gente tem que investigar Jesus. Sim. Você já investigou a Bíblia? Já investigou Jesus? Já sim. Mas esse é o ponto. Eu não estou contradizendo a religião cristã. Certo. Eu estou falando que independente da pessoa e do que ela siga, se ela tiver a bondade dentro do coração, porque eu não acho que a bondade vem de uma religião, ela pode ter sido colocada assim por um ser maior dentro da gente. Sim. Mas eu não acho que a cultura dela, a religião dela é o que vai determinar se ela vai para um inferno eterno por erros ou vai para o Em primeiro céu lugar, eterno. nós não estamos aqui levantando placa de nenhuma denominação, nem de igreja evangélica, nem católica. Isso, mas está apenas anunciando o evangelho que Jesus falou. Então, até me perdi aqui. Você pode repetir a última fala sua? Você falou a respeito... Não, assim, só mais um ponto. Tá, Jesus ele é... Vou levar ela para... Obrigado pelo diálogo aí. Mas era bom parar um pouco para poder conversar. Obrigado. Que você possa se converter dos seus maus caminhos. Eu ia falar que Jesus era exclusivo. Não, sabe o que é o problema? O problema é o seguinte, eles querem ter a mente deles, mas a palavra de Deus não tem. E aí você pode ver que tem, pela aparência, parece que é uma pessoa estudiosa, não é? Só que eles querem ter a teologia dele, a mente deles. E dizer, eu já estava com palavra, mas eu gosto, tipo assim, quando ele está falando, eu tenho que esperar. Aí você começou a falar, eu falei, deixa eu falar. Eu ia falar pra ele assim, como se baseia em uma pessoa boa, que ele falou, né? Me ajudar. Eu falei assim, mas que ajuda o próximo no dia de hoje? Por que existe o racismo no dia de hoje? Se a pessoa fosse tão boa, então, como você está falando. Aí que eu quero ver. Você viu lá? O cara tem que respeitar o missionário. Mas então, é desse jeito. Você Era de espírito. Jesus liberta! Jesus é o caminho! Jesus é a verdade! Jesus está falando no eterno! Jesus cura! Jesus salva!
Deixa, Giovanni. Olha a liberdade aqui. Vem, Giovanni, vem, Giovanni. Mas pera, o meu amigo ali, ó. Pera aí, deixa eu chamar ele ali, ó. Não deixa ele sozinho não, ó. Tá? A irmã ali também, ó, de amarelo. Protege as duas também lá. Traz as duas também. Você é de irmã sua? É tudo da igreja. Vamos, Giovanni, vamos, Giovanni. Vamos, Giovanni, vamos. Pai de Jesus tem poder. Isso aqui é inaceitável. Ei! Isso é
aqui embaixo? Mas então, aqui é uma liberdade de culto. A Constituição prevê. Na Marcha para Jesus a gente faz a mesma segurança. Então aqui é o direito dele se manifestar. Para evitar conflito. Não, tá errado. O que a gente orienta? Para não ter conflito. Uma pequena coisa, eu sou batista, eu sei que uma pequena coisa pode às vezes transformar num distúrbio. Como que a gente pode... A minha orientação é deixar eles se manifestar nesse momento. Entendeu? Evitar desse momento, que é um dia. Não pode acionar os direitos de ir atrás de uma Pode, vocês podem. E pelas imagens trazer as pessoas responsáveis? O senhor pode pela Polícia Civil, fazer coletivo de certo? Mas aqui nesse momento, para evitar a questão de segurança, a integridade de vocês, a liberdade de culto, tá bom? Tá bom? Na paz, na tranquilidade, para ninguém se ferir. Tá bom? Qual é o seu nome? Lucas, tá bom? Ele tá lá, Ó, você viu que nós não afrontou ninguém, desde a hora que falou que não era pra nós ficar lá, nós viemos pra cá. Aí onde que tá o carro? Ninguém tá fazendo nada. Tá rua de baixo? É pra evitar conflito, entendeu? Tá bom, irmão, é só pra evitar conflito, ir tranquilo. Não pode acompanhar, entendeu? Na paz. Vamos ver Roberto ficou lá. Não. Soldado, O irmão Zé Roberto, cadê? O irmão Zé Roberto. Vocês têm mais companheiro aí? eu e ele veio de um carro, os outros vieram de outro. Eles vão fazer uma marcha Tá bom. essa consolação agora, não é ideal vocês. Tá bom. Se fizer o contrafluxo, é tranquilo, porque você não pra cá. Ah, tem grupo pra lá ainda? Vocês só vieram para orientar, para dispersar a multidão, mas não que está reprimindo a nossa... Não, de maneira... Mas para a segurança de vocês. Claro, reprimir já. Mas Se vocês quiserem, porque na hora que a gente sair daqui, provavelmente vocês vão sofrer ataque aí. Mas a gente, vocês aqui como soldados da polícia, não sei da guarda, a gente tem a liberdade de exercer. Não, é o seguinte, aqui tem uma manifestação pré-agendada. Certo. E vocês têm uma ideologia contrária. É que nós não queremos impedir a manifestação, nós não estávamos no meio da rua. Eu sei que não pode. Estava na Só que eles agendaram pra gente aqui, independente de conteúdo de vocês, de pauta. Nosso serviço é imparcial, entendeu? Certo. Hoje eles fizeram um agendamento, tem um planejamento de horário, está sendo cumprido. E a gente não pode deixar que tenha conflito. Então, se vocês têm uma pauta contrária e pode surgir conflito, a gente tem que impedir. Independente de ideologia. Entendeu? Vocês entenderam? Vocês aqui podem gerar um conflito. Isso é a segurança que a gente faz na Marcha para Jesus, tá? Mesmo? E a gente aqui está pacificamente, nós só está aqui para dialogar, nós não esperávamos que acontecesse tudo isso. Mas eu sei que realmente as pessoas são intolerantes, né? E não respeitam. O pessoal conversou com nós, eles conversou com nós ali, lá na frente, falou para nós que não podia ficar lá. Nós veio para cá e tá certo. Mas é que agora o fluxo veio, como o fluxo veio, aí juntou a multidão, entendeu? Só que não, lá ainda ficou. Tem a carreata ainda. Entendi. Porque tem um grupo deles. Tá certo, tá certo. Questão de. Vamos deixar as coisas pacíficas, tranquilas, né? Trabalho com Deus, abençoando com certeza. A mesma coisa, se fosse uma manifestação de direita, de esquerda, a gente é imparcial. É para garantir a ordem pública, né? Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe. Tá bom? De vocês aí. Vai na tranquilidade. Tá? Tranquilo. Estamos coletivo. Glória. Até a bandeira embora. A palavra de Deus vai pregar. Fala aí, viu? Mas comenta aí. Os guardas não vieram, ia acontecer coisa pior, lá. Eles iam bater ele em charge, hein? Alguém foi agredido? Não, o cara encostou o cara a cara de mim, acabou. Mas agrediram alguém? Não. Mas também a Bíblia. A Bíblia diz que é de Deus, maligno não toca. Tá gravando ainda, tá ao vivo. Fala aí com os irmãos. Glória! Amém, irmãos? Isso aí. Aqui é o irmão Lucas. Os irmãos aí de Campinas, Sorocaba. Aí, ó. Eita, glória. Uma batalha, né? Uma coisa para deixar claro. O Brasil tem liberdade até ter uma manifestação, aí os direitos já não podem mais. Dentro da manifestação, certos direitos nós não podemos exercer, por exemplo, a nossa fé, expressar. Então, é uma liberdade limitada, não é o pé da letra, como está na Constituição.
Pegou o telefone do vaso aí? Mas deixar bem claro que o papel ali dos soldados, eles vieram apenas para conter a multidão, pacificamente, que eles não podem deixar ter conflito. Mas eles deixaram bem claro que a gente tem liberdade. Tem liberdade. Para manifestar a nossa crença, entendeu? Mas se acontecer um conflito, não é pregar, vai acontecer conflito, eles vão ter. Não tem conflito desde o começo do mundo. Eu tô feliz porque a gente cumpriu o ID. Aleluia. Do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O nome dele foi exaltado. É uma pena que de tinha Jesus. poucos irmãos aqui. E meia legião de demônios. Acabou. Ô, glória. Aleluia. Faz a sua, né, irmão? Os irmãos. A minha que eu fiz na Eita. marcha, na parada aqui. Amém. Glória. Maravilha de Jesus. Irmãos, vou deixar uma palavra para vocês. Enquanto nós estamos nessa terra, neste Brasil, quando eu olho para o Apocalipse, capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei em tua casa, serei contigo e ele comigo. Jesus estava dizendo para uma igreja por nome chamada Laodiceia, a qual a tradução de Laodiceia é conhecido como julgamento do povo. E nós estamos aqui hoje, diante deste evangelismo, tentando alertar esse povo, tentando falar para este povo aquilo que Jesus é capaz de fazer. Esse Jesus que nós conhecemos, que outra hora estávamos perdidos, e pela misericórdia nos alcançou. Nós entendemos que Jesus, ele liberta, ele transforma, e ele nos dá uma direção. Mas nós entendemos que nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Assim nós estamos tentando, falando deste amor de Jesus Cristo através da vida deste povo, mas nós entendemos que não é por força e nem por violência. Jesus está dando tempo, Jesus está dando a oportunidade. Uma certa feita, olhando para o livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, a Bíblia diz que Jesus está com os discípulos, e a ordem que Jesus dá para os discípulos é dizendo para eles: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus está dando a oportunidade de todos ouvirem a sua palavra, de entender que a sua palavra ela liberta, ela transforma, ela nos dá um novo endereço que é o céu. Mas, enquanto nós estamos nessa terra, a nossa obrigação é alertar, é avisar. Vai chegar o dia que não vai ter como você ouvir essa palavra. Vai chegar o dia que não vai ter como você nem receber uma oração. Então, enquanto você está aí, enquanto você está nos ouvindo, desperta do que dorme, porque o homem da mão furada, ele vai voltar e ele vai vir buscar uma igreja preparada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui em uma só fé. Aí o irmão vai virar aqui o celular para todos ver que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores que possam adorar o Pai em espírito e verdade. Seja um adorador, saia do seu comodismo e entenda que Jesus ainda liberta, transforma e nos prepara para ir morar no céu. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém, irmãos. Oi. A paz do Senhor, irmão. Nós estamos aqui na Avenida Paulista. Diz assim, diz na palavra de Deus: você decide, Jesus ou Satanás, ou o céu, ou o inferno. Fica a sua escolha, irmão. Deus abençoe aí. Isso aí, irmãos. Irmãos, vieram lá de Sorocaba, Valinha, Sorocaba. Ele é da Zona Sul de Campinas, irmãos. Mas eu tô de Campinas. Americana. Eita, americana? É, americana. Ô, Glória. Vamos lá, Sorocaba. Ano que vem nós vai estar aqui na parada gay. Eles vai estar ali. Irmão, isso daqui é gratificante, tem muitos pais aqui que estão perdendo a cabeça. Perdendo a cabeça. Pregar o evangelho, isso aqui não é nada pra gente. Nos Estados Unidos, muitos irmãos lá, já para ele isso que aconteceu é normal. Só que lá não tem essa baderna. Lá, se chegar perto, a polícia já vem e já tira a pessoa. Só que aqui no Brasil, infelizmente, ainda... Tem um livre-arbítrio, né, irmão? Não, aqui tem lei, mas infelizmente o cumprimento existe vários interesses políticos, ideológicos. Então, existem muitas dessas coisas que fazem com que o direito não seja cumprido, né? É verdade. A mulher tentando rodar aquela hora, fica rodando aí, pô. Você vai furar o chão, você não vai sair do lugar. Aqui é um lugar muito grande. São Paulo é um campo muito aberto. Glória a Deus. Muitas almas e a gente tem que atentar a voz de Jesus. Né? Jesus mandou ir pregar o evangelho, vamos pregar. Vai, irmão Baci. É o irmão Baci aqui lá de Sorocaba. Vou mostrar aqui os irmãos. Eita, a esposa do irmão Baci aí. Vai, Senhor. Senhor, meus irmãos, estamos aqui, ó. Simão do Coragem, viu? Simão do Balsi pregar. Nos conhecemos hoje aqui, ó. Primeira vez e Deus venha preparar que a gente vá lá em Sorocaba e que eles venham a volta aqui outra vez também, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. E aqui também, estamos ao vivo aqui, né?
O irmão Giovanni, o irmão Alisson, conhece? É, Alisson Júnior, lá da Aracaju. Não, mas eu vejo ele sempre. Irmão Alisson, irmão Giovanni aqui. Estamos aqui, ó. Irmão Giovanni com ele. Juntamente pregando o evangelho, irmão aí. O canal da Esperança. Vamos encerrar lá então. Irmão Lucas, irmão Lucas. Amém. Isso, irmão Deus, Lucas. irmão Lucas aqui, ó. Deus abençoe, meus irmãos. É isso aí. Amém, irmão. Glória. Graças a Jesus. Vamos fazer uma oração. Irmãos, fiquem na paz. Deus é lindo. A Bíblia diz que ele Deus maligno não toca. Vamos fazer uma oração aqui. Deixa os irmãos virem aqui, abre aí, ó. Para irmão vir aí. Vem aqui. Irmão, agradecer aí, irmão Paulo. vamos agradecer. Tá faltando um irmão. Edilson. É mesmo, Edilson. Não, desde a hora que ele saiu pra lá. Olha ele lá em cima, lá. Subia lá, ele passando lá. Isso. Glória. Chama ele lá. Olha ele indo lá. Peraí, deixa ele vir aqui, ó. É, isso. Na hora certa. Glória. Glória. Aleluia. Deus seja louvado. Lê uma palavra aí. Amém. Que Jesus te conduza aí. É melhor, para não ter problema com a polícia, até aqui. Metralhadora de Jeová. Glória. Não é na loucura de ser. Não é fácil para Deus. A Bíblia diz que ele é bonito falar. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ter visão, porque uma hora aí pode ter glória, não, Pai é querido. vocês apanhar, nós apanhar, entendeu? Quero ver do bem, falar do reforma, né, Evangelho? Ah, mas é aqui para morrer. Se chegar em um lugar e não receber você, bate a poeirão. Então, eu queria ler uma palavra aqui para os irmãos aqui. Romanos 8. Deixa, costa aqui, varão. Costa aqui. Romanos 8, 35. Aí, ó. Quem nos separará do amor de Cristo, da tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho de evangelismo e a perseguição, a injúria, a espada, nenhum aqui está isento disso. Porque muitos falam, Deus pode livrar. Deus livra, a Bíblia aqui no Salmo, né? O Senhor me livra de tudo. Aquele que busca o Senhor livra. Mas cada um vai ter uma hora de chegar. O Giovanni vai ter a hora, o Giovanni vai ter uma hora. Mas fala que mesmo nessa hora, que muitas vezes não é a morte, mas é uma espadada, que é uma pedrada, é uma paulada, é uma cusparada na cara, é jogar cerveja na cara. É o que aconteceu, é pouco do que os apóstolos passaram. Então, os irmãos, né, apenas para nossa edificação, que sofrer isso é pouco do que os apóstolos passaram. Aleluia. Entendeu? Então, eu quero deixar essa palavra que não quer dizer que Deus nos livrou hoje, que Ele vai livrar amanhã. Porque é cumprimento não quer dizer que a pessoa esteja no pecado. Ia ser fácil, isso, né, entendeu? Não é leite e mel. Já tem, né? Amém. Quando juntou os 12 discípulos, ele falou, ó, vai ser fácil. Exatamente. Para ele não foi fácil, né? Porque tá no inferno também. Então, mas esse texto diz que nós somos mais do que vencedores. Ou seja, mesmo com essas perseguições, que não nos separam, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. É o pecado. Tem o Pai e o Filho. A espadada, a morte não separa. Deus separa o pecado. Amém? Aleluia. Deixa essa palavra. Glória a Deus. Amém. Irmão, agradecer a vida de todos aqui. Nosso irmão Zé, que está sempre nas correrias de preparar a van. Preparou tudo aí, que organizou da outra vez também. E com a glória de Deus, ele nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, não pregando placa de ministério, mas pregando Jesus que morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Como o nosso irmão disse aí, eu gosto muito dessa palavra, Romanos 8:35 e diante, que nada pode separar nós do amor de Cristo. Aleluia. Outra hora, nós já conhecemos o mundo, eu já conheci várias coisas, já acredito que cada um da minha vida conheceu. E se hoje nós estamos aqui, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós estamos fazendo nossa parte, né? Entender que independente da situação que eles se encontram, é a mesma coisa que Saulo a caminho de Damasco. Por mais que Deus ele chama Ananias, ele manda em uma rua chamada direita, que lá tinha um cego, Ananias vai ficar com medo. Ananias sabia quem era Saulo. Mas o Senhor fala, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Então, independente do que nós passamos, isso não é nem o começo, como o nosso irmão disse. Nós sabemos que, por mais que cair, nós entendemos que no nosso meio do cristianismo, tem muito crente que desfaz. Porque eles vão mesmo. Eles vão afrontar nós, ele vai querer afrontar.
Porque eles estão cegos espiritualmente. Só que nós que está com a visão é ficar da mesma forma, calado, como o nosso irmão ali, ó, levantou a mão, está arrependido em nome de Jesus, como todos fizeram. É nós continuar acreditando. Na próxima viagem, para onde estiver aí, vamos falar de Jesus. Porque enquanto tem muitas igrejas, como eu sempre digo para minha esposa às vezes fica se remoendo pelo ministério, porque as pessoas não vão. Meu, Jesus ele sabe quem ele chama e quem vai estar à disposição para ir. Nós fomos escolhidos. Irmão, nós fomos escolhidos, não tem para onde correr, você entendeu? E vamos perseverar e vamos lutar para que almas venham ser salvas. Até enquanto nós estivermos nessa terra, vamos pregar esse evangelho de Jesus. Um evangelho que liberta, que transforma e que dá direção para o céu. Que todos possam ficar com essa palavra. Aleluia. E vamos orar em nome de Jesus. Só mais um comentário, irmão. Assim, quem gravou esse tumulto que aconteceu, a gente gravou aqui na live, registrou, a gente já vai encerrar o vídeo. A gente pede, vocês façam cópia, porque isso aqui vai ser censurado. Vai ser censurado, eles não vão permitir, façam cópia. Tá no canal do irmão Giovanni, Evangelho da Esperança. Já baixa, já tenta baixar, já compartilha com pessoas, porque a mídia não vai querer mostrar. Não vai querer mostrar essa intolerância. Eles falam que é amor, mas não vai querer mostrar. Então, Aleluia. Vamos preservar isso que aconteceu. Quem gravou, depois passa para ele. Amém. Vamos orar, irmão? Amém, irmãos. Bendito eterno Deus e maravilhoso Pai. Senhor Jesus, Em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos. Nós, Senhor, estamos aqui entregando a palavra. Ajude cada irmão aqui. Livra das setas do diabo. Repreenda toda a fúria de Satanás. Guardando a mente e o coração. Vamos na batalha, Senhor. O Senhor é o nosso general. O Senhor é o nosso ajudador. Continua, Senhor Deus, nos ajudando, nos fortalecendo. E o Senhor venha trazer a expressão da arrependimento. Em nome de Jesus. Aleluia. Salve, Senhor. Em nome de Jesus. Para eles entenderem o Senhor Trabalhar aquele coração, Senhor. Limpa, Senhor. Aberto. Pai, continua guardando nossos irmãos que aqui passamos a conhecer. Glória a Deus, Senhor, possa levar. Glória do Salvador, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é poderoso. Sim. Continua, Senhor, nos sustentando e nos fortalecendo. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Amém, meu irmão. Amém, irmãos. Irmão, prazer. Irmão, prazer conhecer. Irmãos, fiquem na paz, eu vou finalizar. Até em breve, se Deus quiser. A paz, irmão. Prazer. Deixa eu falar. Amém. Fiquem na paz, irmãos. Seu,